quinto ano! Bom dia para vocês. Hoje, quinta-feira, dia 6. Estamos no mês de que mês, Pirulito? Agosto! E o mês de agosto a gente chama mês 8, tá? Então a gente já está no mês 8 do ano de 2020. Eita, então já a gente vai se encontrar, Pirulito e os meus alunos, não é, Pirulito? Sim, estou muito ansioso! Bom dia, dona Risonha, joga energia para Pirulito, que Pirulito tá, ó. Bom dia, estrelinhas. Bom dia para vocês, meus amores. Então, boa aula de geografia. Lembrem que lá no final da aula de vocês tem aula de quê? Tio Inglês! Então, tem aula de Tio Hernandes para vocês. Daqui a pouco vocês estão, ó, supimpa em inglês, tá bom? Não é Pirulito? O Pirulito já fala um bocado de coisa, não é? Aí, vocês, quando terminar a aula de Tia Carla, vocês vão encontrar Tio Hernandes! Então, se prepara que hoje, além de ter geografia, tem aula de inglês para vocês. Solta beijo! Tchau, boa aula, segue o take. De quinta-feira, dia 6 de agosto, estamos na página 13 de operações. Vamos lá para operações, a apostila de vocês. Na página de vocês 13, no primeiro quesito de vocês, é como a anterior. Eu vou ter um numeral. Vamos lá, vamos supor, eu tenho 49 dividido por 7. Aí eu vou ter um bloquinho aqui com 3 respostas, tá? Ó, aí aqui, vamos supor, eu boto 10, vai ter números aleatórios. Aqui eu boto 6 e aqui eu boto 7. Aí, ou vocês podem fazer a conta de dividir, ou vocês podem olhar na tabuada. Olha lá na tabuada de vocês de 7. Vai lá na tabuada. 7. Na tabuada de 7, tá? Olha aí na tabuada de 7 de vocês. 7 vezes que número deu 49? 7 vezes 10, 7 vezes 6 ou 7 vezes 7? 7 vezes 7. Então, automaticamente, vocês vêm aqui no numeral 7 e pinta, circula, marca um X. Vocês vão destacar esse numeral. Todo mundo compreendeu? É bem facilzinho. Ou vocês usam a conta em si, 49 dividido por 7, que aí vai dar 7, que 7 vezes 7 dá 49, que 9 para 9 dá 0, 4 para 4 dá 0, e aí a gente fecha a conta. Então, 7, ele está aqui, eu vou e marco. Ou então, vocês podem olhar na tabuada, que é bem mais rápido, prático e objetivo, tá? Por isso que quando a gente está estudando os divisores, é exatamente para isso. Vocês podem ter tanto na conta de dividir, para dar, tem que dar exato, ou eu posso olhar na tabuada. No segundo quesito de vocês, mamão com açúcar, vocês vão fazer a tabuada de 4 e 5 de multiplicar. Lembre que quando a gente faz a tabuada, sempre começa 4 vezes 0. A gente começa pelo 0, tá bom? Não é pelo 1, é pelo 0. E vai até 4 vezes 10. Lembrando que os múltiplos, que a gente também está estudando, eles são infinitos. Mas aí na tabuada da gente padrão vai até 10. Então a gente vai começar de 4 vezes 0 até 4 vezes 10. Ok? Quando vocês terminarem, bem facilzinho essa conta de hoje, estudem a tabuada de 4 e de 5, tá, gente? Aleatório, no caso é misturadozinho. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês de geografia, tá? E aí no livro de vocês de geografia, a gente vai trabalhar sobre continentes e oceanos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou soltar aquele videozinho para vocês e aí a gente vai começar a falar sobre os continentes, que é a parte de terra, e oceanos, que é a parte de água, tá? De geografia. Então, organizem aí as coisas de vocês, respondam operações, não tem pressa, apesar que se quer rápido, mas não tem pressa. A pressa é inimiga da perfeição e a gente vai começar a geografia. Segue o videozinho aí pra vocês. Próximos vídeos. Tá vídeo bom, minha gente. E hoje, na nossa quinta-feira, aula de geografia, a gente já sabe que a gente vai estudar oceanos e continente, tá? Então, vamos lá. Vocês, depois da aula, a Tia Carla vai fazer a leitura gostosa da página 44 e 45, compreender melhor o conteúdo dos continentes e oceanos e fazer o exercício, tá? Então, vamos lá para a nossa explicação. O que é que acontece? Continente e oceanos, automaticamente, já de primeira, para vocês compreenderem que continente vai ser as partes de terra que tem o planeta Terra, tá?
Então, as partes de terra chamamos de continente, porque ele vai ser separadozinho. Já os oceanos, as partes da água, muita água, aí é a parte dos oceanos, obviamente, tá? E aí, o que é que acontece? Antigamente, há mais de 250 milhões de anos atrás, esses continentezinhos, eles eram tudo agarrados assim, ó. O planeta Terra não tem aí todos os continentes. África, Oceania, Ásia, Antártida, América. Era tudo assim, ó. Um do ladinho do outro. Tipo ruas juntinhas uma da outra. E com o tempo, como vocês observam aí no mapa de vocês, no livro de vocês, vão ter os globozinhos, que o globo é a representação do planeta Terra. A gente vai ter essa representação de como está atualmente os continentes. A gente pode observar aqui, ó, vou jogar uma imagem para vocês, que está um distante do outro, mas antigamente, há muito tempo atrás, eles eram agarradinhos. Então, como vocês sabem tudo, a gente precisa estudar. Do universo, como surgiu, a os continentes. Então, tem uma teoria que diz que há muitos milhões de anos atrás, era tudo agarradinho e o planeta da gente ele é dinâmico. No caso, ele se modificou por causa das placas tectônicas que ficam debaixo do nosso solozinho. Então, elas foram se movimentando, tá? E aí foi se afastando as terras uma das outras. Então, com o decorrer de milhões e milhões de anos, os continentes automaticamente hoje estão distantezinhos, tá? E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre falar do grupo dos imersas e dos emersas, tá? Tudo quando a gente for falar dos continentes, certo? Aí vai falar imersas. Quando botar o i na frente, ele vai falar a respeito das águas dos oceanos, que é agarradinho com os continentes. E emersas vai falar dos continentes. Então vamos lá por partes. Vamos falar primeiro dos continentes do planeta Terra. Então, a gente pode ver os continentes através de o globo terrestre, tá? Ou através de mapa, o mapa mundi. E aí a gente vai ter lá os nomezinhos de cada continente. Vou lá para o primeiro continente, assim, de cara que vocês acham que é um país. A África. Ela é um continente imenso. Então, a África, ela não é um país, é um continente, é um pedaço de terra enorme, que dentro dessa terra ele vai ter um bocado de agregados lá, tá? Então, a África, ela é um continente. Primeiro, a África. Depois, a gente vai para qual? Vamos para o continente americano. América é um continente, tá? Depois, nós temos o continente da Ásia. Depois nós vamos ter o continente da Europa. Depois nós vamos ter o continente da Oceania. Depois nós vamos ter o continente da Antártida. Então nós temos quantos continentes no planeta Terra? 6. E aí dentro desses continentes aí a gente vai ter enormes pessoas, estados, o país, tá? Então o continente é uma parte grandona de terra, certo? Nós aqui do Brasil estamos no continente da América, certo? Brasileiros do país de Brasil, ele vai estar no continente americano. Cada continente, ele é banhado por um oceano. E aí? Vocês já ouviram falar da gente aqui no continente? Se vocês têm um globinho em casa, se vocês têm um mapazinho, vai lá dar uma olhadinha e ver qual é o continente que banha logo da gente, que é o americano. Qual é o continente da gente americano. Mas qual é o oceano que banha? Oceano Atlântico. Então, da gente, da América, tá? Que o América não só tem o Brasil não, tá, gente? Ele é o Atlântico. O Atlântico, ele é um oceano enorme, tá? Então, vamos aprender agora os nomezinhos dos oceanos. Primeiro eu já falei, que é o Atlântico. Depois eu tenho o Oceano Pacífico, também que ele é imenso. Depois eu tenho o Oceano, bora lá? Ártico. E depois o Oceano Índico. Então eu tenho 4 oceanos que vai banhar todos 6 continentes, certo? E aí a gente vai falar já já por partes de cada oceano e o que ele
é bom para a gente, certo? Então vamos lá para os continentes. Na parte do continente, nessas, eu vou ter um bocado, que eu já falei para vocês, agregado. Então, teve uma teoria, porque era todo mundo agarradinho, os continentes, ele se separou. Automaticamente, um estudioso, tá? Edward, ele estava estudando essa teoria, que era lá atrás de 200, e lá vai o trem atrás de milhões de anos. E com o movimento que a Terra faz, que a gente sabe que a Terra sempre está em movimento, ele foi se distanciando. Também sabemos que o mar, ele vive em movimento, então tudo ajudou. Por causa das placas tectônicas, tá? Que ela fica no meio do magma, certo? Então aí, ó, ela foi se distanciando. Então, milhões e milhões de anos, ó, eu vou botar aqui para vocês, ó, essas imagens, vejam a diferença dos continentes, que as partes de terra que era tudo agarradinho. Hoje, os continentes estão distantes, sim, um do outro. Mas ele pode sim se distanciar e se voltar, porque a Terra da gente, o nosso planeta, ele vive em constante movimento. Então a Terra da gente é dinâmica. E esse movimento, essa teoria de estudo de Edward, foi chamado de teoria continental, tá certo? Continentes continentais. Porque era tudo agarrado e por causa do movimento da Terra em si, das águas, ele foi, ó, se distanciando. Então nossa Terra é muito dinâmica, ela está em modificação. E cada vez mais vai se modificando, graças por causa da natureza, que ela em si se modifica, como o ser humano também, que está mexendo muito no nosso solo, no nosso clima, tudo ele vai interferir nesse movimento. Ainda, em tudo se tem um estudo. E aí, os estudiosos da atualidade ainda dizem que está em movimento, tá? Os continentes estão em movimento. Milímetros e centímetros diariamente, mas eles ainda afirmam que está em movimento o nosso planeta Terra e seus continentes, certo? Então vamos lá. Vamos falar por continente. O planeta Terra, ele tem quantos continentes? Diz pra tia Carla. E quais são esses continentes, minha gente? Essas partes de terra. Quais são? Bora lá? Qual da gente? Bora começar logo com o da gente? Continente da América. Depois o outro que a gente achava que era um país, mas ele não é. A África, muito bem. Depois a gente tem quais? Bora lá? Tem mais. Oxi, eu não tô indo pro terceiro agora. Oceania. Ó, lembra de oceano, Oceania. Depois, Ásia. Depois, Antártida. Depois, Europa. Então, nós temos esses 6. Quais são os oceanos que vai banhar eles? Primeiro, Oceano Pacífico. A ordem que vocês falarem não tem problema, o importante é vocês falarem. Oceano, qual da gente? Atlântico. O bem frio. Bora lá? Falta mais 2. Ártico e Oceano Índico, ok? Então, a tia Carla vai falar um pouquinho de cada oceano, tá certo? Então, segura aí que eu vou falar para vocês os oceanos bem direitinho. Então, o primeiro oceano que eu vou citar para vocês é o Oceano Atlântico, tá? Nenhum deles são mais importantes ou menos importantes, porque a água é importante para a vida do ser humano, né? Mas aí o Oceano Atlântico, ele tem muitas navegações, então ele vai ser um dos mais importantes para o ser humano, porque através das navegações vai levar carga, vai trazer carga, vai ter pesca, então assim, ele é muito influente nas partes da navegação, o Oceano Atlântico. O Oceano Índico, ele é assim, ele vai ficar grande, forte nas ondas ou menos forte de acordo com o vento, que lá ele segue a natureza lá em si, as 4 estações, inverno, outono, primavera e verão. Então, se vocês observarem, vai ter estação do ano que vai estar ventando mais do que a outra. Então, lá o Índico, ele vai de acordo com o movimento dos ventos, tá? Que vai dar de acordo com a estação do ano. Vai ter momentos que ele vai estar calmo e vai ter momentos que ele vai estar agitado. O Oceano Pacífico, minha gente, ele é o mais extenso e o mais profundo. Profundo quer dizer bem fundo, tá? Então, ele é muito perigoso. Aí também, o último é o que é frio. O oceano, qual é? Não tô ouvindo. Ártico, muito bem. Então, lá no Oceano Ártico, não é legal de navegar, porque a maior parte do seu oceano ele está congelado.
tá? Então, a gente tem esses 4 oceanos. O Pacífico, que ele é muito fundo. O Atlântico, que nos cerca, que aí ele é muito bom, muito fluente nas navegações. Tem o Índico, que ele vai estar de acordo com a estação do tempo por causa do vento. E vai ter o... Acabei de falar que ele, a maior parte dele é o congelado. O Ártico, muito bem. Então, ele tem muita parte do oceano que ele está congelado. Vai ter bastante iceberg, que são pedras de gelo, tá? Então, preste atenção. Nesse movimento dos oceanos, a gente vai encontrar os continentes. Que vocês já aprenderam que os continentes são 6. Quais são? Bora lá? África, Ásia, Europa, América. Temos mais quais? Bora lá? Não. Tá faltando 2. Pensa aí. Antártica, Antártida e Oceania, certo? E aí a gente vai ter o quê? Continentes são terras. Lembrem que vai ter terras, tá? Bem grandes, continentes grandes. Já vai ter continentes menores, que vai ter continentes emersa, tá? E imersa, que vai falar da água. Emersa, só o sol. Agora, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem? Como a gente tá aprendendo os continentes, que é grande quantidade de terra, que vai agregar um bocado de países, de estados, porque é dentro dos países tem estados. Eu vou pedir para vocês pegarem uma folhinha. Peguem uma folhinha pra gente, porque a gente vai criar. Não tem um globo terrestre? No globo terrestre ele vai ter a divisão, não é? De cada continente, de cada oceano. Porque eu não posso botar perto da América o oceano Antártido. Não posso. Então eu vou botar junto da América o Oceano Atlântico, porque ele é que banha a gente, tá? Então o que é que vai acontecer? A gente vai fazer um globo hoje no nosso Momento Maker. E aí a gente vai pegar folhinhas. Quem não tem folha de ofício não tem problema, tá? Aí vocês vão agora, porque a gente hoje está aprendendo primeiro os continentes e os oceanos que banham eles. E depois vocês vão fazer para mim o globinho de vocês, para ter os 6 continentes e os 4 oceanos. Pega a folhinha, pega a tesoura, pega a cola, pega um piloto, um hidrocurso, não pega lápis, porque vai ficar claro. E uma bexiga, tá bom? Quem não tiver bexiga, pega alguma coisa circular, até uma tampa, tá, de plástico para vocês produzirem. Pera aí que eu vou pegar meu material e a gente já volta. Eu peguei uma folhinha, uma caneta e aqui tá a minha imagem, ó. E aí eu vou fazer aqui, vou desenhar os continentes. Cada continente, eu não vou fazer nem muito grande nem muito pequeno, mas metade da folha dá para fazer pelo menos 2 continentes. Mas um tá aqui, aqui tá a imagem, eu vou fazer o continente da Antártida, tá? Aí aqui eu vou desenhar olhando, ó, olhando do ladinho, ó, olhando, fiz meu continente, ó, aqui, ó, bem clarinho. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou recortar e colocar o nome dele, tá? Então vocês vão fazer isso, a olhozinho vai desenhando cada continentezinho e corta e deixa a parte aí. 6 continentes. Lembrem que vocês vão precisar desenhar os 6 continentes. E eles não são mais juntos que nem tinha antigamente na teoria continental, tá? A gente vai fazer da atualidade. Desenha aí os 6 continentes. Pega numa folha, divide no meio. E cada continente você vai desenhar aqui. Vamos lá? Desenhar? Estou desenhando meus continentes, ó, tá? Vamos caprichar. Aí dentro deles eu vou botar aqui do lado de cá é Europa. Escrevo, que eu depois vou recortar, tá? E do lado de cá, junto da Europa, é a Ásia. Ó, fiz aqui, ó. América, ó, Oceania, Europa, Ásia, África, embaixo Antártida. Agora eu vou recortar tudinho e deixar recortadozinho, tá? Façam aí o de vocês. Depois que vocês fizerem o continente de vocês, ó, aí você vai cortando, tá? Que a Carla tá fazendo ainda, está cortando. Eu tô no continente da África. Lembrem que a aula de hoje é pra gente conhecer que o planeta Terra, ele é dividido em partes de terra, que a gente chama de continentes, tá? E a parte da água, a gente chama de, obviamente, oceanos, né? Que é a parte bem lá dentro do mar. Mas a gente também é composto
por mares, rios, mas isso é outra aula que a gente já teve, tá certo? E aí eu tô fazendo meus continentes aqui. A tia, o meu não vai sair perfeito 100%. Não, o meu também não vai, porque a gente tá desenhando à mão, assim. Mas quem quiser imprimir, fica a critério, tá? Quem quiser fazer os seus continentes. Mas é interessante vocês fazerem, porque vocês fazendo, recortando, escrevendo, vocês vão absorver melhor o nome de cada continente e cada oceano, tá? Já o oceano a gente vai escrever diretamente na bexiga, certo? Ó, tô indo pro meu aqui, tá vendo? Não tá 100%, mas também não tá 20% não, tá? Vou recortar e já volto com eles todos recortados para vocês. Eu peguei e desenhei, tá? O objetivo é vocês aprenderem o nome dos continentes, certo? E aí agora, vocês podem pintar até de marronzinho para identificar que é a parte de terra. Eu peguei uma bexiga azul porque é a parte do oceano. E aí eu vou encher e vou colar cada continente no local. E depois eu vou botar com o piloto o nome de cada oceano, tá? E aí a gente volta, vou dar pausa porque eu vou encher e já volto. No final da aula eu vou passar uma atividade para vocês pesquisarem e me apresentarem à tarde sobre os continentes. Vou encher e já volto. Ó, cola e aí a gente vai botando na bexiga, tá? Se vocês tiverem outra cor, não tem problema não. O importante é aqui ser o oceano e as partes dos continentes, tá? E a gente tem que prestar atenção no mapa para não colocar errado. O objetivo é a gente aprender os continentes, a terra e os oceanos. Coloquei aqui os 6, ó. Antártida, África, Europa. Os portugueses iam para a África para pegar, lembra os africanos, que o africano não é o país, é o continente. Perto da Europa fica a Ásia, tá? Mais um pouco distante a Oceania e aqui temos a América, estão vendo? E agora a gente vai acrescentar aqui, ó, no meu globozinho feito de bexiga, os nomes dos 4 oceanos, tá certo? Não podemos botar aleatório também não, temos que conhecer cada oceano onde eles são banhados, os continentes, ok? Então eu vou pegar um piloto bem legalzinho ali escurinho e vou colocar aqui. Aqui tá a minha quantidade de terra, que são os continentes, e a água. E aí eu botei, ó, cada continente e o oceano. Então aqui está os nossos continentes, que são 6, tá certo? Ó. E nossos oceanos, que são próximos a eles. América, Oceano Atlântico, Europa e a Ásia junto do Índico. E é isso que vocês vão fazer para a tia Carla, tá certo? Esse aqui é o nosso momento make, nosso globo. Depois que vocês fizerem esse processo aqui da bexiga para mim, para vocês compreenderem o sistema dos continentes... Opa, ia caindo. Tem que secar um pouquinho, tem que ter cuidado, senão pode estourar. Os continentes e os oceanos, 6 continentes e 4 oceanos. Aí vocês vão fazer uma pequena pesquisa para mim no caderno, para me mostrar à tarde. Ok? Eu quero que vocês pesquisem. Nós temos 6 continentes. Vamos lá repetir. Tá aqui ó, embaixo, bora lá? Atlântico, Oceano, não, continente, Oceano Atlântico. Bora lá? Poxa, gente, já? Ásia, Europa, África, Antártida e Índico. Então vocês vão pegar cada nomezinho de continentes e vai descer e vai pesquisar o nome dos países que formam os continentes. O nome dos países que formam os continentes. E do lado, tá, de cada continente, vocês vão botar o oceano que banha eles, ok? Isso eu quero pra tarde, tá bom? Então hoje é bem basicozinho o nosso momento make, que é a bexiga azul, mas se tiver outra cor não tem problema, representa nosso oceano, e a parte dos papelzinhos são os continentes, que são 6 continentes, ok? Lembre que a atividade será no caderno, uma pesquisa de todos os países que compõem. Tipo, você bota lá, continente africano, da África, aí vai pesquisar os países que compõem o continente africano, vai escrever, escrever. E do lado coloca o nome
do oceano que banha o continente africano. Depois eu vou lá no continente americano, pego todos os países que compõem ele, faço minha listazinha. E assim sucessivamente com os 6 continentes, para vocês aprenderem que aí dentro do continente a gente vai ter diversos países, tá, que formam esse continente, e dentro de cada país tem um estado. Mas aí tem aquela sorteia dos países, senão vai demorar bastante. Ok? 6 continentes, diversos países e 4 oceanos. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Quem não entendeu ou ficou meio balançado assim, a gente tira à tarde a dúvida no Google Meet, tá bom? Então curta o make de vocês, que a Carla adorou. Ó, bem criativozinho, bem facilzinho. E de tarde eu quero saber o nome dos 4 continentes. 4? Os 6 continentes e os 4 oceanos, tá bom? Somando tudo dá 10, então vocês têm que botar 10 coisinhas na cabeça. E o nome dos países de cada continente. Até a tarde, meus amores. Mas, ó, outra coisa, agora no fim da aula, como hoje é quinta-feira, vocês têm aula de Tio Hernandes. Então, façam a atividadezinha e vamos para a aula de Tio Hernandes. Então, vai seguir agora a aula de Tio Hernandes para vocês. Os continentes e lembrar que todos eles têm em volta alguns oceanos a banhar. Vou começar pela América, depois vem Europa e África, Ásia e Oceania, encerrando com Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões. América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões. América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. A América divide-se em América Central. Acima dela tem a Norte e abaixo a Sul sensacional. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões. América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões. América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Hello, quinto ano! How are you guys? Good morning, good afternoon, good evening. Como é que vocês estão hoje, hein? Ó, ninguém perguntou, mas eu tô, ó, great. Tô ótimo hoje, tá certo? Então, ó, hoje a aula talvez seja um pouco longa, porque a gente vai resolver algumas questões do livro. A gente vai ter assunto novo também. E, ó, todo mundo pegando o livro e o caderno, ok? 5 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Então, espero que todo mundo tenha pego os materiais, porque hoje a gente vai, ó, work, trabalhar, tudo bom? Então, ó, vamos começar pela página 26. Isto mesmo, página 26. Lá, let's go. Terceiro quesito, ó. Circle only the desserts. Circle only the desserts. Ó, circule apenas as sobremesas. Daí tem aí a foto de um peixe, de um cupcake e de um açaí. Esses aí que vocês acharem que são sobremesas, vocês vão e circulam, tá certo? E os que vocês acharem que não é, vocês vão lá e deixam sem circular mesmo. Simples, né? Okay. Então, ó, a gente tem o quarto quesito agora. Tem aqui, ó, match.
use different colors. Aí diz assim, ó, ligue, use diferentes cores, ok? Então, ó, você vai ligar uma coisa a outra com diferentes cores. Aí pega aquele nosso lápis de cor, né? Canetas de diferentes cores, o que vocês preferirem. Pronto. Ó, eu vou falar a tradução só dos que eu não falei pra vocês ainda, tá certo? Então, e alguns que eu acho que vocês não lembram também. Tem alguns que eu vou falar e alguns que eu não vou falar, combinado? Tem aqui, ó, guava, que é goiaba. Pineapple, não vou falar a tradução que vocês sabem. Tem banana, não precisa, né? Tem aqui, ó, apple, que não precisa também. Tem aqui, ó, avocado, que também não precisa. E papaya, que é mamão, tá certo? Bem simples. Então, ó, vocês vão e ligam para as fotos das frutas. Quinto quesito agora. What do you generally have for... Circle the answers. Tem aqui, ó, o que você geralmente janta, almoça ou toma café da manhã. Aí, ó, circule as respostas. Aí tem aqui, ó, no primeiro tem escrito breakfast, tem 3 quadradinhos. No primeiro tem escrito, ó, breakfast. Isso significa café da manhã. Você vai lá e circula o que você come no café da manhã. No segundo tem lunch, que é almoço, não é lanche. Aí você vai lá e circula o que você geralmente almoça. No terceiro, tem assim, ó, dinner, que é o que você geralmente janta. Você vai lá e circula o que você geralmente janta. Simples, né? Ok. Agora a gente vai para o 8º quesito, porque a gente já fez o 7º na aula, que eu lembro muito bem. Vejam bem. Esse 8º quesito, vocês têm que aprender uma coisa que eu ainda não ensinei pra vocês. Na verdade, eu ensinei e não ensinei. A gente já viu a base, pelo menos. Que é o... Deixa eu dar um espaço. Onde? Aqui. Que é o I like it e o I don't like it. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente fala I like it. Eu gosto disso, tá certo? I like it. Mas quando a gente não gosta tanto assim de uma coisa, a gente fala assim, ó, I don't like it. Eu não gosto disso, não. Por exemplo, eu gosto muito de feijão. Um exemplo próprio, eu gosto muito de feijão. I like it. I like it. Eu gosto de feijão. Mas eu não gosto de azeitona. Então, ó, I don't like it. I don't like it. Ok? Ou seja, quando eu gosto de uma coisa, I like it. Quando eu não gosto, I don't like it. Ok? Daí, ó, vão ter alguns pratos, aí algumas comidas, e vocês vão ter que marcar se vocês gostam ou se vocês não gostam. Sorry. Então, ó, I like it, eu gosto. I don't like it, eu não gosto. Vocês vão e marcam. Ah, eu gosto disso. Isso aqui eu não gosto, não. Ah, eu gosto disso aqui, ó. Marcou. Ah, eu não gosto disso, não. Odeio isso aqui, não suporto. Vocês vão e marcam que não gostam. Para finalizar, a gente tem um assunto novo, que são as prepositions. Prepositions, ok? Que são as preposições. Aí vocês podem perguntar, o que é uma preposição, teacher? Preposições são palavras invariáveis que ligam duas orações. Vou explicar direitinho. Ó, preposições são palavras que, se a gente falar elas sozinhas, elas não vão fazer sentido. Ou seja, elas só fazem sentido numa frase, ok? E ela liga duas frases. Por exemplo, Casa Hernandes. Tem as palavras assim, substantivos. Casa e Hernandes. Ok? Aí eu quero dizer que a casa é minha, de Hernandes. Ok? Então eu coloco o que aí no meio? Casa Hernandes. No meio eu coloco a casa de Hernandes. Esse de aí é uma preposição. A gente usou para ligar duas frases, ok? Basicamente tem mais coisa, mas basicamente a gente só precisa de saber disso, tá certo? E ó, tem uma parte das preposições que as preposições de lugares. Eu quero dizer que uma coisa está em cima de alguma coisa está embaixo de outra coisa, alguma coisa está dentro de outra coisa. Por exemplo, isso aqui é my pencil case, minha pochete. Ó, o piloto está
dentro da pochete. Ok? Daí, ó, a gente pode falar, o piloto está em cima da pochete. Aí eu posso falar também, ó, o piloto está embaixo da pochete. Ok? Então, a gente vai aprender a falar algumas dessas coisas, mas no inglês. Isso aí tá na página 28, tá certo? Page 28. Vamos lá? Prepositions. A gente vai aprender 3 hoje, bem simples, tá certo? A primeira que a gente vai... Então, gente, olha, achei essa imagem aqui que fala sobre o assunto de hoje, que é basicamente on, in e under. On, como vocês podem ver, significa ó, quando alguma coisa está em cima. In significa quando alguma coisa está dentro de outra coisa. Under é quando uma coisa está debaixo de outra coisa. A gente vai ver isso melhor agora, tá certo? Bye, bye! É quando a gente quer dizer que alguma coisa está em cima da outra, ok? Então, ó, tem aqui no livro de vocês um exemplo bem comum que é The book is on the table. The book is on the table, que significa o livro está em cima da mesa, basicamente, tá certo? Então, the book is on the table, o livro está em cima da mesa. O segundo é in. In. Tem aqui, ó, o mesmo exemplo com o livro agora. The book is in the school bag. The book is in the school bag. Quando a gente fala esse in, a gente quer dizer que está dentro, ok? Dentro da mochila. Ou seja, o livro está na mochila, dentro da mochila, ok? Por último, a gente tem o under. Ó, aí tem dizendo aqui, ó, the book is under the table. The book is under the table. O livro está embaixo da mesa, ok? Então, ó, a gente tem... E ó, como vocês podem ver, existem muito mais preposições do que essas 3 que eu ensinei pra vocês, tá certo? Então, ó, nunca fiquem satisfeitos em aprender, tá? Quem quiser pesquisar outras preposições de lugar, pesquisa assim, ó, no Google, preposições de lugar em inglês e aprende outras, tá certo? E se quiser, fala comigo lá no Meet sobre elas. Vou ficar muito feliz, ok? On, in e under. E a gente vai treinar isso bastante no Meet, tá certo? Pronto. A aula de hoje foi bem longa, né? Desculpa pelo tempo da aula, mas foi bem interessante, ok? Espero que vocês tenham respondido as questões no livro e espero que vocês tenham aprendido as prepositions, ok? Bye! Vejo vocês no Meet, tá certo?